Fala aí, galera antenada! Aqui é Alexandre Leles para o nosso Papo Digital. Todos os dias, dicas e conteúdos para o seu desenvolvimento aqui no digital. Olha só, galera, você já sabe, começando essa segundona maravilhosa em altíssima vibração e vibração positiva. Muito provavelmente você pode estar ouvindo este podcast indo para o seu trabalho, fazendo alguma coisa, saindo de casa, indo cumprir algum compromisso. Olha só, olha para o seu lado aí, dá uma olhadinha para o lado, dá uma olhada para outra pessoa que está vindo ali do outro lado da rua. Dá uma olhadinha, presta atenção no semblante dessas pessoas, galera. A maioria das pessoas estão ali entretidas, olhando para os celulares. E na maioria das vezes com um semblante muito carrancudo. Você vê ali a pessoa séria, né? Realmente está vendo ali, tratando de algum assunto sério. Pois é, galera, mas você que está ouvindo esse podcast logo de manhã, nessa segunda, já começa a colocar esse sorrisão aí no rosto, porque vale muito a pena. Galera, olha só, né? Olha lá, compartilhando aqui, ó, histórias do Leirão. Beleza, ó, eu ontem, né, a gente publicou aí o podcast, né, eu falei, sorrisão na cara. Vocês acreditam, eu tomei uma bronca aqui da dona Michele, né, da minha doce Michele. Essas horas elas não é tão doce, Michele. Um beijo, meu amor. Sim, mesmo nessas horas ela é muito doce, porque ela falou, ô Leilão, você vai falar, cara, não, nem aqui em casa você fala cara, assim, você fala sempre rosto, por que você falou cara? Eu falei, não, porque eu fiquei meio empolgado. Pois é, galera, vê aí o sorrisão no rosto, hein? De acordo com a minha doce Michele. Pois é, galera, retificada aqui, hein, meu amor? Vamos já responder o quiz digital que chegou aí para você com uma pergunta muito importante e relevante para a sua jornada, o seu momento dentro da inteligência artificial. Galera, esse assunto de hoje aqui, quer dizer que você recebeu ontem, né? Aí respondeu, é sobre inteligência artificial, mas completamente voltada para o marketing digital. Porque isso é o que importa, hein, galera? E a pergunta que chegou ontem para você foi a seguinte: quais tipos de inteligências artificiais estão revolucionando os lançamentos digitais? Galera, para você que acha que não, inteligência artificial é só gerar uma imagem, gerar um texto. Você pensa que é só isso, galera? Que gerar um vídeo através de uma imagem ou através de um prompt de texto? Galera, não é só isso, tá? Vamos aprender hoje aqui um pouco sobre tudo isso, beleza? E a primeira opção de resposta desse quiz que você recebeu ontem foi a seguinte: primeira, agentes. Vou falar as três primeiro e depois a gente vai responder, tá bom? Agentes. Segunda opção, assistentes. Terceira opção, bots. Palavrinha aqui, ó, bots. Pois vamos começar agora da terceira opção, bots, galera. Esse é um tipo de inteligência artificial que ele é uma inteligência artificial de respostas pré-programadas. Presta atenção nisso aqui. Pré-programadas, ou seja, você precisa pensar na pergunta que o cliente vai fazer, que o seu aluno vai fazer, que qualquer coisa desse sentido, né? Que a função desse boot ele vai cumprir, beleza? E aí, quando você tem as respostas, você pensa nas perguntas e coloca lá as possibilidades, perguntas e respostas, você facilmente consegue configurar um boot. Vou dar um exemplo na prática aqui, já para você guardar aí no seu coração. Aí dentro do seu WhatsApp, eu só tenho um WhatsApp normal. Você pode mudar, baixar o WhatsApp Business e transformar o seu número num número comercial, beleza? Um WhatsApp comercial. Lá dentro você consegue agendar, né? Pré-configurar esse tipo de configuração de boots. Lelis, mas não é um boot? Não, realmente, ele é uma pré-configuração de boot, mas você vai conseguir entender facilmente o que você precisa saber para configurar boots, beleza? Aí a gente vai lá para a segunda opção, assistentes. Galera,
Os assistentes, eles nos ajudam, né? Mas vamos entender aqui o que é um assistente. Você tem um assistente dentro do ChatGPT, lá dentro do Gemini, dentro de qualquer uma das inteligências artificiais generativas. Você cria um chat, né? E lá dentro, antes mesmo de você criar um chat, você vai encontrar a opção de você criar um assistente. E aí, o que você vai conversar com ele? Antes mesmo de conversar com ele, você vai configurar, colocar livros, links, vídeos, textos, colocar informações, preços, do que quer que você faça, né, nesse assistente. E aí, pois bem, você alimentou esse assistente com essas informações, pois bem, ele vai te ajudar. Um assistente, ele vai te ajudar, ele vai te dar todas as informações baseadas naquilo que você colocou lá dentro da memória dele, beleza? Mas ele vai te auxiliar, ele vai te assistenticiar com orientações. Ele não vai executar nada. Então, olha só, galera, a gente viu aí a terceira e a segunda opção. Não são elas, são os agentes. Galera, pois era dos agentes de inteligências artificiais. E para quem não acredita tanto no leilão, pois volta lá em alguns episódios lá de 2023, 2024 e vocês vão ouvir o leilão falando exatamente disso, dos agentes. Por que esses agentes, né, esses tipos de inteligências artificiais, ou seja, esses agentes, estão revolucionando os lançamentos digitais? Simples e sem confusão. Quando você tem o assistente, mesmo o assistente, você vai lá e ChatGPT, cria um texto, uma descrição para tal coisa, para um vídeo no YouTube. Ele vai criar. Um assistente, cria uma imagem relevante, uma thumbnail para esse vídeo lá no YouTube. Ele vai criar. Pois bem, os agentes, galera, eles requerem, claro, essa pré-configuração, não de perguntas e respostas. Você pode colocar uma FAQ lá, né? Tipo uma planilha com perguntas e respostas, né? Que podem acontecer, assim como lá nos boots, né? Dá para incluir isso também lá. Possíveis perguntas e respostas, probabilidade, tom de conversa, você vai configurar, colocar tudo isso. Mas como isso, né? Eles têm um monte de botão lá para eu preencher nesses assistentes? Não, isso com prompts, frameworks. Galera, engenharia de prompt. Pois com isso, com essa informação, essas informações, esses agentes, eles não vão só dar orientações de como fazer ou executar determinada tarefa pontual. Ele vai realmente fazer o que você precisa fazer. Por exemplo, o lançamento digital. Crie a estrutura de mensagens de captação de um funil de vendas. Um agente, ele vai criar todas as copies que você vai precisar. Copy de captação, copy de boas-vindas, copy de tudo que você imaginar. Um agente, ele tem essa função. Não, mas eu preciso também de mais. Olha, o agente, ele vai usar assistentes, ele vai reunir esses assistentes e executar a tarefa para vocês. Entendeu? Qual é o tipo de inteligência artificial que está revolucionando os lançamentos digitais e, claro, diminuindo drasticamente o custo de operação desse tipo de modelo de negócio? Pois galera, você está aprendendo isso aqui dentro do podcast Papo Digital. E se você quiser saber mais, inclusive sobre agentes, aprender mais sobre engenharia de prompt, entra lá no Mindset Box. O novo treinamento da Mindset Digital, a caixa de ferramentas de IAs. Isso mesmo, galera. Aproveita o preço promocional, vai mudar de nome, vai mudar o preço e você tem a oportunidade de fazer parte disso o quanto antes, beleza? E pagar tudo isso aí, só isso, perpetuamente, beleza? E ter acesso a uma infinidade de coisas que vocês vão ver lá. Beleza? Gostou desse conteúdo? Continua ligado, fica antenado que amanhã tem mais.
Papo Digital. Até lá!